Hoje eu vou mostrar para vocês uma picape média que já foi considerada a pior da categoria, mas que mudou bastante e hoje promete valer a pena. Essa aqui é a Fiat Titano Ranch 2026 e eu vou mostrar todos os detalhes dessa picape para vocês, como desempenho, consumo, conforto, acabamento, preço, espaço interno, caçamba, capacidade de reboque, enfim, a gente vai falar de tudo para descobrir se realmente vale a pena ou não você levar essa picape para a garagem da sua casa. Como de costume aqui no canal, vamos começar falando sobre o design, que não mudou praticamente nada, mudou uma vírgula. Primeiro destaco essa grade que já existia, essa mosca aqui não existia não, sai daí. Ela é em black piano, nessa versão Range tem alguns detalhes em cromado, tem a Fiat Flag, que é aquela bandeirinha aqui da Fiat, mas a gente sabe que esse carro não é Fiat de verdade, né? Então por isso vocês devem acabar estranhando o visual dela, porque não combina muito com Fiat. A real é que essa picape ela nasceu como Changan Kaizen F70 ou Changan Hunter, dependendo do mercado. Depois ela virou Peugeot Landtrek e então ela virou a Fiat Titano. Não para por aí, porque agora ela virou a Ram Dakota, que também é baseada neste mesmo projeto. Olha só que mistura, hein? Voltando aos detalhes, a gente percebe, principalmente aqui no conjunto de iluminação, que tem cara de Peugeot mesmo. Mas a única mudança que a gente tem em relação à linha anterior é nessa parte de baixo. Esse skid plate aqui mudou a cor, antes era prateado mais claro, né? Agora é um cinza mais escuro. E agora ele não é contínuo, porque a picape ganhou o radar do ACC. De dianteira, essa é a única mudança. Falando agora sobre iluminação para vocês. Ele é parcialmente em LED esse conjunto, o que sinceramente me decepcionou por ser a versão mais completa. Temos aqui o DRL, que também funciona como luz de lanterna, e inclusive ele só liga com o motor ligado. Isso eu gostei bastante para você não ficar chamando atenção à toa, mesmo se a chave do carro estiver ligada. Isso também serve para a lanterna traseira, que depois eu vou falar para vocês. A luz de seta poderia ser na mesma posição do DRL, ficaria muito bonita, mas não. A Fiat colocou meio escondidinha, a Peugeot na verdade, né? O farol baixo ele é em LED do tipo projetor, muito bom, mas pasmem, o farol alto também é amarelo convencional. E quando você pisca o farol alto, ele acende tanto o LED quanto o convencional halógeno, né? E ali embaixo a gente tem também o farol de neblina, que ele não é em LED também. Pelo menos até os 40 km por hora ele tem a luz de conversão estática, o que significa que ele acende somente de um dos lados quando você vira o volante ou dá seta para esse lado correspondente. Eu também lembro que se os faróis baixos estiverem desligados, quando você dá seta ele acaba desligando o DRL desse lado. Esse conjunto óptico tem o ajuste elétrico de altura, mas faltou o farol alto automático. Eu quase esqueci, mas eu vou ressaltar ali que também na parte de baixo, deixa eu agachar, temos dois ganchos ali para reboque. Para um carro 4x4 sendo uma picape é um ponto bem importante. Mas aqui para a lateral a gente encontra rodas de liga leve aro 18 com pneus medida 265/60, mas a gente teve mudanças aqui também, eu vou tentar colocar uma foto para vocês. Infelizmente o desenho da roda não muda. Não que eu ache ele feio, mas ajudaria muito a identificar a Titano 2026. Quem olha acha que ainda é a Titano antiga, que era ruim, né? Mas a mudança na verdade foi dos pneus. Antes eles eram de uso misto e bem cravudos, inclusive tinha um ruído muito alto, né? O carro cantava pneu extremamente fácil. Agora, vocês podem ver aqui que ele fala que é HT, né? Ou seja, é voltado para a rodovia, mas o desenho dele não é puramente asfalto não. Ele tem um pouquinho ali voltado a um uso na terra. Mas isso melhora até o conforto da picape. Temos para-barro de série, esse estribo lateral, a Fiat não fala quantos quilos ele suporta. Mas ó, eu sou bem pesado, tá? E eu subo aqui tranquilamente. Então se me aguenta, vai te aguentar também, pode confiar. Retrovisor, ele é cromado na parte de cima, embaixo plástico preto. Tem um repetidor de seta bastante visível, muito bonito. Tem uma câmera, porque ela tem câmera 360 graus, depois a gente fala, e a gente fala também de outras funções. Abaixo aqui o logo 4x4, visualmente aqui é tudo igual, tá? A maçaneta bem grande também já era cromada, depois a gente fala sobre a chave presencial. Arco cromado aqui na parte de baixo dos vidros, tem esse detalhezinho aqui no vidro traseiro, mas a coluna B é no plástico preto convencional.
racks de teto, que eles são nesse prata, colocando as barras transversais, eles suportam até 100 kg, uma boa capacidade. Olhando de traseira, praticamente nada muda, mas embora muitas pessoas não citem, temos uma mudancinha pequena. Primeiro, eu já cito ali que temos o Santo Antônio, depois a gente vai falar melhor dele. E lá em cima tem o brake light, mas se vocês separarem, o Santo Antônio tampa o brake light quase inteiro. Ele até tem uma pequena deformidade ali para parecer um pouco mais brake light, mas ela não é suficiente. Também tem aquelas barras de proteção. Aqui na tampa da caçamba temos esse acabamento em cromado de série, o Fiat e o Titano também são cromados, mas não tem um logo Ranch, um logo 4x4 aqui atrás ou relativo à motorização. Eu não encontrei no manual se você pode pisar aqui, mas me parece bastante resistente também, né, para te ajudar a subir na caçamba. Vamos falar do conjunto de iluminação agora. Eu acho ele mais ou menos bonito. Tem essa guia de lanterna que é em LED, bem legal. Acende assim que você liga o motor, né, junto com o DRL, mas é só isso que tem em LED, além do brake light. Porque você tem na parte de cima a luz de freio convencional, no meio a luz de ré, embaixo a luz de seta e dos dois lados a lanterna traseira de neblina, que também não é em LED. Qual que é a mudança aqui então atrás? Só no para-choque. Ele tem o mesmo desenho, mas esse acabamento aqui onde vocês estão vendo que é cinza, antes ele era cromado. Só assim para você identificar que é a Titano 2026. Poderia ter mudado um pouquinho mais, né? E você que está assistindo essa avaliação até aqui, por favor, deixa o seu like aqui embaixo e hype esse conteúdo também. É só você arrastar os comentários ali pro lado que você acha essa opção gratuita que ajuda muito o nosso canal. O assunto agora, se os cachorros deixarem, é o conjunto mecânico, que inclusive é totalmente novo aqui para Titano. Ela já tinha um motor 2.2, mas era basicamente o mesmo lá da Ducato. Agora é um 2.2 diesel que está presente na Ram Rampage, na nova Ram Dakota, no Jeep Commander, na Fiat Toro e etc. Ele rende para nós uma potência máxima de 200 cavalos a 3.500 rotações. O torque é de 45,9 kgfm a 1.500 giros. Lembrando que ele tem 4 cilindros em linha e injeção direta de combustível, né? Óbvio. Junto com esse motor a gente encontra a transmissão automática convencional de 8 marchas, que também é novidade. Antes tinha 6. Isso muda em relação aos outros carros da Stellantis que eu disse que tem um câmbio de 9. E a tração, ela pode ser prioritariamente traseira, 4x4 automática, onde ela vai distribuir automaticamente entre a dianteira e a traseira. Inclusive é uma novidade, tá? Essa tração, antes ela era 4x4 alta ou reduzida. Agora ela é automática, o que significa que você pode usar também no asfalto, por exemplo, já que ele vai distribuir automaticamente quando necessário. Mas a gente continua, felizmente, com o 4x4 reduzido. E tem também o bloqueio do diferencial traseiro aqui na Titano. E antes dos dados de desempenho, o peso são 2.150 kg, nessa que é a versão mais pesada, logicamente. Bastante coisa, mas na média ali das picapes médias. De reboque, esse sim é um ponto bastante positivo da Titano. São 750 kg num trailer sem freio e 3.500 kg, 3 toneladas e meia, considerando um trailer com freio. Lembrando que no reboque com freio são 2.830 kg de capacidade quando você coloca os 1.020 kg de capacidade de carga na caçamba. E aí, lógico que diminui, né? Agora sim, o desempenho a gente vai conferir na prática no test drive se melhorou, fazer um 0 a 100 também, mas de acordo com a Fiat, ela acelera até os 100 km por hora em 9,9 segundos, atingindo 180 de velocidade máxima. Mas com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? Primeiro os números do Inmetro. Na cidade ele diz que faz, logicamente com diesel, 9,9 km por litro. Na estrada passando para 10,8. Mas eu andei bastante com essa picape durante uma semana e posso dizer que na cidade geralmente eu fiz entre pelo menos 10,5 mais até uns 12 km por litro. A gente fez também o nosso teste de consumo urbano, com ar-condicionado ligado no nosso trecho de sempre, e ela fez 11,1 km por litro. Já na estrada, geralmente, eu consegui entre 13 e 14, o que para uma picape desse porte eu não acho ruim. Mas é lógico que fizemos também o nosso teste padrão de viagem, onde a gente faz também um teste de consumo em trecho padrão rodoviário,
com o ar-condicionado ligado. E nessas condições, ela fez 13,3 km por litro. Como eu disse, acho até bom. E eu aproveito esse momento para dizer para vocês que o tanque de combustível ele tem 80 litros de capacidade, isso dá uma autonomia bem legal para a picape. E ela tem também o Arla 32, que é aquele reagente químico composto por 32,5% de ureia, utilizado para reduzir a emissão de poluentes. O bocal fica ali junto com o tanque de combustível e a capacidade é de bons 23 litros. Aproveito esse momento um pouco mais técnico do vídeo para falar sobre a suspensão. Continua com o mesmo tipo de construção, mas a calibração é totalmente nova e na hora do test drive a gente vai ver se melhorou ou não. Aqui na frente segue com double wishbone ou braços sobrepostos e na traseira tem o eixo rígido com um feixe de molas com 4 lâminas. Agora, uma novidade são os freios a disco nas 4 rodas. E o legal é que os 4 são do tipo ventilado. E eu também gosto de falar o seguinte, a base do carro, que é de Peugeot Landtrek, como eu disse, que na verdade vem da Changan Kaizen. Mas a produção desse carro mudou. Antes ela era montada no Uruguai com peças importadas, né? E agora ela é feita lá em Córdoba, na Argentina. Vamos falar agora sobre dimensões. Vou fazer, como sempre gosto, um comparativo com outros 2 carros para vocês entenderem o quanto ela é grande ou pequena. Dessa vez eu escolhi a Ford Ranger e também a líder de vendas do segmento, que é a Toyota Hilux. De comprimento a gente tem na Fiat 5,33 m, a Ford tem 5,37 e a Hilux 5,32. De largura, consideráveis 1,96 aqui na Titano ou 2,22 levando em conta os retrovisores, enquanto a Ranger tem 1,92 e a Hilux 1,85. De altura são 1,86 praticamente na Titano ou quase 1,90 considerando as barras de teto, enquanto a Ranger tem 1,88 e a Toyota 1,81. De entre-eixos, bons 3,18 na Titano, a Ranger é ainda maior com 3,27, mas a Hilux é bem menor com 3,8. Números que ajudam na capacidade off-road do carro. Temos aqui a altura mínima em relação ao solo, segundo a Fiat, é de bons 23,5 centímetros. Não é a maior do segmento, a Hilux é bem maior com quase 30, mas é bom. Ângulo de entrada aqui na frente, 29 graus. O ângulo central, também conhecido como ângulo de rampa, 25 graus e o de saída, 27 graus. A capacidade de imersão na água é de 60 centímetros. Esse aqui é o interior da Fiat Titano Range 2026, ó. Vamos ver o acabamento? Praticamente ela inteira por dentro é plástico duro. O legal é que a gente tem um porta-copos ali em cima e aqui do lado esquerdo da picape, o que eu acredito ser porta-cartões, e aqui olha que legal, você tem porta-copos que fica próximo à saída de ar, o que ajuda a manter um pouco mais a temperatura, não vai gelar. Do lado esquerdo aqui a gente tem comandos do retrovisor, que tem rebatimento elétrico, mas infelizmente não tem a função tilt down, que abaixa o espelho quando engata ré. O ajuste elétrico de altura dos faróis, iluminação de caçamba. Aqui em cima o alerta de saída de faixa, lembrando que ele só alerta, ele não corrige. E aqui para desligar o aviso sonoro dos sensores de estacionamento. Acabamento de porta, praticamente todo plástico duro também. Só tem essa região de couro, mas é um couro macio. Tem esse acabamento bem bonito. O comando dos vidros, olha que decepção. O Untouch, aquela função de um toque, é só para o motorista. Os outros tem que segurar até o final. E aqui você tem um botão de travamento das portas, sendo que tem ali também. Não sei para que repetir, né? Eu também lembro que daqui de dentro você consegue ver o repetidor de seta piscando, o que melhora um pouquinho a visualização traseira, mas ajuda a não esquecer a seta ligada. E os retrovisores têm também ali, ó, desembaçamento. O acabamento embaixo também é plástico duro, mas olha que legal, a gente tem nas 2 portas dianteiras iluminação vermelha de segurança, para alguém não arrancar sua porta, né, não levá-la embora. Temos um bom porta-objetos aqui, mas o mais legal é esse porta-garrafas gigantesco. Essa garrafa aqui tem 500 ml, ela é térmica, né, já cabe sossegado. Mas se vocês querem ver o quanto é grande, cabe tranquilamente uma garrafa de 1,5 litro. Dependendo do formato, cabe até de 2 litros, tá, pessoal? Sensacional isso. Eu acho que essa versão já poderia trazer também ali uma soleirinha, mas também não tem. Aqui embaixo, de série, os tapetes são em carpete, tem as travas, o nome Titano do lado esquerdo.
O banco, ele tem a regulagem elétrica para as duas posições dianteiras, mas o do motorista tem o lombar, que o passageiro não tem. E falando para vocês em bancos, eles são micro perfurados, como vocês podem ver, mas não tem aquecimento nem resfriamento. Seria legal se tivesse. Mas eu achei eles bastante confortáveis e bem ergonômicos também. O apoio de cabeça também é do tipo variável. Vamos falar agora sobre o sistema de ar-condicionado. Ele tem comandos físicos, graças ao bom Senhor Jesus. Ele é do tipo dual zone, então você regula uma temperatura para o passageiro e outra para o motorista, ao contrário, né? Enfim. Mas eu sinceramente achei ele um pouco fraco. Em comparação com outros modelos da Fiat, ele é um pouco ineficiente. Então, se você estiver num lugar muito quente, é provável que você passe um pouco de calor. Tudo ele acusa ali também na central multimídia, aqui em cima ou num formato de notificação, dependendo da tela que você estiver. Vamos seguindo aqui pelo painel, a gente encontra o botão de partida, tem comandos físicos aqui para o volume, mas o desenho ali ele não fica centralizado, quem tem toque não vai gostar. Aqui ó, não são botões, aqui sim é o botão da câmera 360 graus e aqui também não é botão, é só o aviso do airbag do passageiro. Temos duas entradinhas USB, porém do tipo A. Não existe USB-C nesse carro. Bom, botão do pisca-alerta, vocês podem ver que é o estilo Peugeot também, né? Para fechar e abrir as portas, tem dois comandos separados, mais aquele da porta, que loucura, né? Para desligar o controle de tração e estabilidade, o HDC, que é o assistente de descida, e o bloqueio do diferencial traseiro. Aqui abaixo tem um porta-objetos, mas vocês podem ver que não tem carregador por indução, então você vai depender sempre de um USB-A. Aqui você encontra o seletor de tração, como eu disse agora é automática, é 4x4, ou puxando, né, apertando na verdade, a reduzida. E eu lembro que por mais que o manual diga que no 4x4 automático você tenha que colocar no N para fazer a mudança, eu consegui fazer até em movimento. Eu posso até fazer agora, o carro nem tá ligado, mas ó, passei pro 4x4 e ele já avisou ali no painel. Agora pro reduzido, aí sim você precisa colocar no N, como ele pede ali para fazermos. E o reduzido, lembrando, você deve usar só até 40 km por hora. A manopla de transmissão é nova. Isso porque com esse câmbio, a manopla tinha que ser digital. Então, ó, ela vai para lá, mas ela volta para o lugar e o P fica aqui em cima. Você tem o modo manual aqui, mas só por aqui porque não tem pedal shifts. Temos modos de condução, são 4 e na hora ali do painel eu vou falar melhor para vocês. Mas aqui para trás a gente encontra outra novidade, freio de estacionamento eletrônico. Mas por mais que já esteja aqui pronto esse botãozinho traseiro, a Fiat não colocou auto hold. Tem um espacinho aqui que serve como porta-objetos e dois porta-garrafas ou porta-copos muito grandes. Eles têm esse tapetinho aqui embaixo, só não tem ajuste, mas vamos conferir de novo se é grande, ó. Garrafa de 1,5 litro, hein? Que beleza! Como eu fico feliz com isso, isso é bom demais. Aqui atrás a gente tem acendedor de cigarros, olha que curioso, a gente nunca mais viu isso, né? Mas aqui atrás encontramos um apoio de braço em couro, mas ele não tem ajuste nem de altura nem profundidade. O que você pode é abrir e aí você encontra aqui um espaço até considerável, mas não é iluminado nem refrigerado. Porta-luvas desce suavemente, hein? O espaço é mediano, até que bom. Temos iluminação em LED e vocês estão vendo que tem um buraquinho ali na parte de baixo, é porque o porta-luvas é refrigerado. Eu só acho que poderia sair um vento um pouco mais forte, não faz assim uma diferença imensa. Mas colocando uma bebida aqui vai ajudar, ou um chocolate por exemplo, vai ajudar a não esquentar tanto. Isso se tiver com o ar ligado, né? Aqui na parte de cima, o cachorro que não deixa eu gravar, pelo amor de Deus. Temos essas alças aqui dos dois lados, vocês podem ver que tem tweeters ali também. Aqui em cima o revestimento é claro, do lado do motorista não tem nada, vocês podem notar, mas do passageiro tem uma alça de mão que volta suavemente. Os dois passageiros dianteiros possuem também o ajuste de altura dos cintos. Pelo amor de Deus, para de latir. Temos retrovisor aqui convencional, não é do tipo eletrocrômico. Temos aqui no quebra-sol do motorista um porta-documentos, mas é só isso. Cadê o espelho? Não é que não tem iluminação, nem espelho tem. Do passageiro, você tem um espelhinho com tampão, mas também não tem iluminação. Que coisa, hein? Na versão mais completa. Aqui em cima, porta-óculos, que tem um sistema, o revestimento nesse sistema é bom, aveludado. Aqui em cima, luzes convencionais, já poderiam ser em LED.
e você pode acionar individualmente ou quando abre a porta. Vamos agora ao volante multifuncional. Ele tem um ajuste de altura e profundidade, revestimento em couro e aqui embaixo ele é vazado. Olha que interessante. Do lado direito você comanda aqui o som ou então para passar as faixas e aqui para mexer no painel de instrumentos. Do lado esquerdo, comandos do ACC, ele também tem o limitador de velocidade. A gente falou sobre o ACC no vídeo de assistências à condução. E aqui também você tem o comando de voz ou então para você acessar as músicas. Agora olha que curioso. Uma buzina de moto praticamente num carro desse tamanho, engraçado, né? Do lado direito temos sensor de chuva com alguns ajustes de sensibilidade e do lado esquerdo você tem aqui o sensor crepuscular, né? Então ele liga também os faróis automaticamente. Essa chavinha aqui de farol, ela é um pouco leve. Então às vezes acontece de você trocar a seta, né? E acabar mudando também a posição dos faróis. Tem lanterna de neblina traseira e farol de neblina dianteiro, mas faltou aquela função que vários Fiat têm, que é a do Come Living Home, né? O Follow Me Home. Ou seja, você acionando o farol alto, ele pisca até multimídia, que curioso. Antes de sair do carro, ele fica com os faróis ligados. Aqui na Titano, não funciona dessa forma. O interessante é que nessa função de um toque, pela multimídia você escolhe quantas vezes a seta vai piscar. Vamos agora ao painel de instrumentos, que também é novo. Ele é parcialmente digital com 7 polegadas. E a ignição tem 3 estágios, tá? O primeiro ele liga, por exemplo, a multimídia, mas aqui já não funciona. Aí se você clicar de novo, aí sim ele liga toda a parte elétrica do carro. E tem também essa animaçãozinha que vocês viram do painel. Se pisar no freio, aí ele liga a motorização. O painel melhorou, porque antes ele era bem pequenininho, mas ele tem pouquíssimas funções e informações. Antes que eu esqueça, vamos mostrar os modos de condução. Está no normal, tem também o Sport e quando você usa a tração 4x4, ele tem também o modo neve e o modo areia. Clicando uma vez aqui no botão de páginas, você seleciona entre o lado esquerdo ou direito. Ó. Do lado esquerdo você encontra uma tela onde fica sem nada, tá? Se você deixar aqui ele vai sumir, ele vai ficar vazio. Embaixo você tem o percurso curto, que ele reseta automaticamente, como se fosse um desde a partida. O percurso longo, esse é o único que você consegue redefinir manualmente. Agora a velocidade média, vocês podem ver que ela reseta separadamente. Curioso, né? E aqui embaixo a gente tem também o sistema SCR, que na verdade é o AdBlue ou o Arla 32, como eu disse para vocês. Ele mostra ali o nível. Do lado direito a gente encontra em cima também a possibilidade de deixar vazio, embaixo a pressão individual de cada um dos pneus e mais um para baixo os alertas do carro, se tiver uma porta aberta, alguma coisa que não esteja funcionando e etc. Mas é só isso, não tem outro layout nem nada disso, ele só muda um pouquinho de acordo com os modos de condução, como vocês viram, né? O legal, pessoal, eu vou ter que ligar aqui a picape, aí quando ele deixa de detectar ali os sensores de estacionamento, ele mostra pra gente essa telinha. Se vocês separarem, ele está identificando que a faixa da esquerda ali é pontilhada. Olha que interessante. Ele mostra também quando tem na direita e quando é faixa contínua. Também mostra as luzes da picape. Então olha lá, ó. Vocês estão vendo? A seta é bem discreta, é pequenininho, mas a seta, o freio, tudo aparece lá também no painel. Usando o ACC também aparece na frente o tipo de veículo que ele detecta. Então se é, por exemplo, uma moto, um caminhão, uma van e etc. Agora, eu acho que poderia mostrar a marcha engatada. Quando você coloca no D, ele não mostra se é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima ou oitava marcha. Tem bastante marcha, né? Então o painel ele é simples, mas não é péssimo, ele realmente melhorou. E quando você desliga, agora ele não vai mostrar nada porque a gente praticamente não andou, mas ele aparece ali o quanto o ADAS te ajudou, em quantos quilômetros o ADAS atuou e etc. Eu voltei aqui pro lado de fora da Titano para a gente falar sobre a chave presencial. Ela é um pouco diferente dos outros modelos da Fiat. Tem aqui o trancamento e abertura das portas e esse botão, você segurando, é para você configurar se quando abrir vai destrancar só a porta do motorista ou se vai destrancar todas as portas. Isso você também mexe na multimídia, mas curioso ter um botão só para isso. Clicando aqui 2 vezes, ele tem o alerta sonoro, né? Para você afastar alguém que esteja perto do carro ou encontrar no estacionamento e etc. Com a chave no bolso, a gente tem aqui nas 2 maçanetas dianteiras este botãozinho que serve tanto para abrir quanto para fechar. Eu vou clicar aqui, ó, e ele já rebateu os retrovisores, mas repare que não sobe os vidros, infelizmente. Não adianta nem segurar neste botão. Para você fazer isso, você vai ter que segurar o botão aqui da chave
e tem que ser até o final, ó, porque se eu soltar, eles vão parar no meio, como vocês viram. E sinceramente, este botãozinho aqui, às vezes eu não sei porque ele não funciona, parece que ele não detecta bem a chave. Então você fica clicando e ele não vai, ele funciona quando ele quer. E eu também aproveito para falar sobre o Come Living Home que eu disse para vocês. Se a picape estiver num local mais escuro, assim que você destranca, vai realmente acender os faróis. Mas para acender quando você está saindo do carro, não funciona bem não. Curiosamente, ela só vai acender depois que você tranca o carro, né? Poderia ser um pouco já melhor esse recurso. E também não tem uma partida remota que os outros modelos da Fiat possuem. A lista de equipamentos completa eu deixo aqui na descrição ou nos comentários para vocês, mas vamos ressaltar a central multimídia. Eu achei ela um pouco frágil aqui em cima, né? Ela é meio solta, digamos assim. E ela é novidade também, tá? A interface mudou. Ela tem 10 polegadas, a resolução é até que boa, poderia ser um pouquinho melhor, mas não é ruim. Puxando aqui em cima você regula, por exemplo, as informações ali de áudio, né? Aqui você regula também o brilho, se você quer que ele mude sozinho, né? De noite para dia e etc, ou deixar automático. Mudo e para desligar a tela. Lembrando que tem esse botão físico aqui também, como eu disse para vocês. Ela possui conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Tem também 3 entradas USB, mas todas elas do tipo A. Tem uma página off-road, isso é legal porque mostra ali, por exemplo, ó, a temperatura do líquido de arrefecimento, a temperatura do óleo, a temperatura da transmissão, mostra o modo de condução, o modo de tração, também a temperatura exterior, latitude, longitude, altitude, e aqui no dinâmica do veículo você ainda tem ângulos de inclinação, do bloqueio do diferencial central e traseiro, né? A pressão dos pneus e etc. Então realmente bastante legal esta página. Ela tem também GPS nativo que é fornecido pela TomTom, tem aqui a parte de áudio e tem algumas configurações do veículo por aqui. Sobre o sistema de som, eu acho que não é exatamente ruim, mas pelo preço da picape acho que merecia ser melhor. Agora o que me incomoda é que mesmo a tela sendo grande, você viu que quando você entra aqui no Android Auto, ele perde os atalhos da central. Então para você mexer em alguma coisa da central, você tem que vir aqui, clicar 2 vezes, esperar carregar, clicar no Exit e aí sim mexer o que você quiser. Falando agora de câmeras 360 graus, que você pode ativar também por esse botão, elas felizmente funcionam em qualquer velocidade, isso é bem legal. E aqui nas configurações você pode inclusive selecionar se você quer a visão 2D até a velocidade máxima do carro. Também dá para acionar junto com a seta, acionar através dos sensores de estacionamento, dá para deixar a carroceria transparente também, deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo? Aí você vai andando, ele vai gravando e vai mostrar como se ela não existisse. Temos também uma visão 3D, que serve mais para você mostrar para os amigos mesmo, né? Não tem muita utilidade, mas fica bem bonitinho. E também funciona aqui as luzes, olha que interessante. Você pode selecioná-las individualmente também, aqui é o 3D, né? Mas você seleciona a da direita, da esquerda, a dianteira ou a traseira e ainda pode maximizar clicando aqui, ó. Só essas laterais que você não maximiza. O problema é que não dá para ver as rodas traseiras. Alguns carros da GWM, se eu não me engano na Power P30, que é a rival dessa picape, também dá e ajuda muito no off-road. Mas a qualidade eu gostei, viu? Não achei ruim não. Mas e aí, pessoal, quanto custa a Titano na versão Range 2026? Ela parte de R$ 285.990. Mas eu já destaco que para CNPJ você encontra na faixa de 235 mil. Então é um belo de um desconto. E hoje em dia muita gente tem CNPJ. Ela não tem opcionais, mas possui cores. Nas sólidas existe a vermelho Monte Carlo, que curiosamente é a única gratuita, e também a preto Vulcano, que custa R$ 1.500. Nas metálicas, essa aqui que vocês estão vendo, que é a cinza Silverstone, que custa R$ 2.490, assim como a prata Bari. A perolizada branco Alaska também custa R$ 2.490. Agora, não tem um tom de azul, que eu acho que ficaria bem legal para essa picape. O total então dessa versão Range, isso preço de tabela, com o cinza Silverstone vai para R$ 288.480. Vamos falar agora sobre garantia e revisões. São 5 anos de garantia sem limite de quilometragem e as revisões eu esperava um intervalo maior, mas elas acontecem a cada 10 mil quilômetros ou 12 meses, sendo aquilo que ocorrer primeiro.
Aqui dos bancos traseiros, primeiro temos essa visão mais ampla do interior, que eu acho bonito. O revestimento dos bancos é igual lá da frente, tá também couro micro perfurado. O que você encontra é um apoio de braço aqui no centro, com 2 porta-copos, e ele fica numa excelente altura, tá muito bom, mesmo não tendo aqui o ajuste. Tem porta-revistas atrás dos 2 bancos e temos também aqui, ô cachorraiada, hein? Um ganchinho, cada um de um lado, que suporta até 4 quilos cada um. Tem essas alças para te ajudar a subir no carro. Aqui em cima dos 2 lados tem também a alça de mão que volta suavemente, mas eu senti falta de um porta-cabide aqui. O acabamento de porta, ele é quase todo plástico duro, mas o que é raro em picape, ó, mantém o couro aqui na porta traseira. E ainda tem um bom espaço aqui pro porta-objetos e porta-garrafas. Aqui no centro a gente percebe, essa parte aqui em Black Piano parece aquelas telinhas de terceira zona, né? Mas são só 2. Temos saídas de ar traseiras, tem uma tomada USB aqui embaixo, ó, mas também do tipo A, e um pequeno porta-objetos aqui do lado. O túnel central, para uma picape, eu achei ele até baixo, isso é legal. E aqui em cima, ó, tem uma iluminação que acende independentemente da lá da frente. Essa aqui você tem que acionar manualmente, ela não é individual nem um LED. Falando agora de espaço interno, eu lembro que eu tenho 1,92, 1,93 de altura mais ou menos. O banco está regulado na posição mais confortável que eu encontrei e o espaço que sobra aqui atrás é esse. É pequeno? É, mas está na média do segmento de picapes médias, tá? Não é muito apertado, não. Já aqui para a cabeça, eu achei um ótimo espaço considerando minha altura. Ainda sobra um pouquinho aqui antes de raspar o meu restinho de cabelo ou a minha cabeça. Mas antes da gente ir para a caçamba, quase que eu me esqueço, confesso para vocês. A gente tem alguns truques aqui nesse banco traseiro. Se você puxar uma cordinha, que ela vem aqui embaixo, olha o que acontece. Puxou, levantou, vamos prender aqui, peraí. Com uma mão só não é tão fácil não, por isso que eu tive que cortar o vídeo. Mas a gente tem aqui um porta-objetos abaixo do banco. Curioso, hein? O que vocês esconderiam aqui, hein? Conta aí nos comentários. Ali do outro lado você também faz isso, mas lá fica algumas ferramentas, então o espaço não é tão útil assim. O que você pode fazer também, deixa eu abaixar o banco, ó. Ele tem, legal, uma aletinha aqui para você segurar, né? Travou o banco, eu posso puxar essa aletinha aqui de cima e rebater o banco. Pra quê? Sinceramente, não sei, porque senão acessa ali a caçamba. Mas caso te ajude alguma coisa, você consegue fazer isso também dos 2 lados. Vamos falar agora, se os cachorros deixarem, sobre a caçamba. A primeira coisa que eu adianto para vocês, que é bem negativa inclusive, você tem que pegar a chave na mão. Você vai ter que apertar aqui para tirar essa lâmina, né? Então vai ter que colocar aqui manualmente para então travar ou destravar a caçamba. Não tranca junto com o restante do carro. Vai entender, Fiat, tão básico isso, né? Agora eu tranquei, olha lá, eita que beleza, vamos destrancar. Então agora a gente consegue abrir a caçamba e ó, ela despenca, tá? Quase que a chave sai voando ali. Poderia ter um amortecedor, né? E esse sistema aqui também é já bem arcaico. Temos como se fosse porta-copos aqui na tampa. A Fiat não fala, mas eu acho que você consegue sentar aqui tranquilamente. Eles não dizem quantos quilos suporta. Tem a capota marítima aqui de série. Tem também o protetor de caçamba. Santo Antônio ali é de série, mas ele é estético, tá? Você não pode amarrar nada. E ele já vem com a barra de proteção ali do vidro traseiro. Se você quiser amarrar, você pode usar esses ganchinhos aqui na parte de baixo. E esses de cima aqui também ajudam você a prender alguma coisa mais leve. Do lado esquerdo ali vocês podem ver que tem tomada 12 volts. E a caçamba, ela é bem grande. Vou até colocar uma foto para vocês com a capota aberta, tá? Eu vou me poupar desse esforço agora, porque aí eu vou ter que fechar tudo de novo. Mas a gente tem aqui 1.210 litros de capacidade. É um destaque, ela é bem grande. E de capacidade de carga são 1.020 quilos. Tá na média ali do segmento. Para efeito de comparação, uma Ranger XLS ela tem 1.250 litros, é um pouco maior ainda, e carrega 1.037 quilos, um pouquinho a mais. Uma Hilux já é bem menor, com 1.000 litros e 1.005 quilos de capacidade. Algumas informações que eu gosto de citar também: o comprimento da caçamba é de 1,58 m, e isso lembrando, considerando as versões com protetor de caçamba, senão ela fica até um pouquinho maior. De largura a gente tem 1,53 ou 1,20 entre os vãos das rodas, e
de altura 51,6 centímetros. Esse aqui está na ficha técnica, então provavelmente considera sem o protetor, tá? No manual eu não vi essa informação de altura. Eu também lembro para vocês que você tem uma luz de caçamba, mas ela fica lá em cima do lado do brake light. Ela é em LED, curiosamente, mas não vai ajudar a iluminar tanto assim não. Seria mais legal se tivesse uma iluminação aqui interna. Se eu não me engano é oferecido como acessório isso. E para você fechar a tampa, é um pouquinho pesada, mas é só você bater aqui. Agora para trancar vai ter que usar a chave de novo. Começando aqui o nosso test drive, a primeira coisa que eu cito para vocês é que a gente tem aqui agora finalmente uma direção elétrica. Coisa básica, mas que não estava presente antes. Era hidráulica, era bastante pesada e na estrada passava muita sensação de insegurança. Essa, para uma picape desse tamanho, ela é consideravelmente leve, ainda um pouquinho firminha, tá? Mas normal para o segmento. E na estrada não te passa essa sensação de estar inseguro. Outra coisa que melhorou foi que os pneus, como eu disse, agora eles são menos mistos, digamos, né? Antes eles eram um pouco mais voltados para off-road e agora eles são um pouco mais intermediários mesmo, né? Mas isso ajuda porque antes a Titano dava a impressão de estar se arrastando. Isso por conta dos pneus que são grandes e eram de uso misto muito cravudos, né? E ainda mais que a picape não tinha um bom desempenho, você sentia essa sensação. Agora, ela não existe mais, graças a Deus. A gente sabe que não muda a calibração de direção, só o comportamento de transmissão. Mas para o nosso teste de dinâmica, coloquei aqui no modo Sport. Ela é grande, é uma picape, né? Então, a gente não pode esperar muita coisa, mas eu vou descer aqui um pouquinho mais rápido do que o normal para a gente conferir como que é essa rolagem de carroceria. Ó, vamos ver? Difícil, hein, pessoal? Ó, normal, né? O câmbio tá segurando bem ali e rola bastante nas curvas, não tem jeito, ó. Vocês podem ver que eu dou o limite do braço aqui, né, para fazer as curvas, porque é uma picape. Então tá normal, longe de ser, por exemplo, uma Amarok, mas eu já acredito que seja melhor do que uma Hilux, por exemplo, nas curvas. Aqui a gente passa tranquilamente, né, deixa eu tirar do modo Sport, porque é uma picape e tem boa altura em relação ao solo. Temos mais uma valeta aqui considerável, vou até passar rápido, ó, passei a 15 por hora. Você praticamente não sente. E o trabalho de suspensão mudou, melhorou muito aqui na Titano. Agora vocês percebem, ó, às vezes na descida parece que você tem que dar uma acelerada para ele entender que você quer ganhar velocidade. O câmbio ele poderia ser um pouquinho mais inteligente. Dando um toquinho no acelerador ele já entende que você quer ganhar velocidade. Mas alguns carros já liberam um pouquinho mais e eles fazem essa segurada, digamos assim, de marcha só quando você pisa no freio. Aqui não, parece que ela segura já por padrão. Falemos agora sobre isolamento acústico. Motor diesel, a gente sabe que grita, mas não tem jeito. Então barulho de motorização você escuta. Mas ele é até bastante tranquilo rodando na cidade, sem aumentar muito a rotação, né? E eu particularmente gosto do barulho do diesel. Agora até me surpreendeu o isolamento acústico em relação aos outros pontos do carro, como o barulho de rolagem dos pneus, que é baixo também. Antes, com pneu muito mais cravudo, ele era bem mais alto também, fazia bastante barulho, agora não faz. E até sobre o tanto de vento, o barulho de vento que entra na cabine, não é assim super primoroso, não é um carro de luxo, mas para uma picape tão grande que você cria mais resistência ali do vento, eu fiz um gesto maravilhoso, né? Eu achei até um bom isolamento acústico também, até mesmo pelo preço, né? A gente tem picapes top de linha custando quase 400 mil reais. A top de linha da Titano custa menos de 300, né? Então, nesse ponto, até me surpreendeu o isolamento acústico da Titano. Uma outra coisa que eu acho que eu não comentei também é sobre a direção, que ficava trepidando muito. Qualquer buraquinho que você passava, ela fazia blá, 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 e você ia tendo uma massagem nas mãos aqui, né? Agora, se não acontece, ó, passando num buraco, ela quase não vibra. Melhorou muito em relação à linha anterior. Isso tem a ver com a suspensão também, e a gente vai conferir o conforto daqui a pouco. Mas já posso adiantar para vocês que o principal ponto de mudança na Titano é justamente ao dirigir. Faz muita diferença, você tem que andar com ela para perceber o quanto ela melhorou. Até porque visualmente não muda quase nada, né? Você nem percebe. Vamos agora ao nosso teste de 0 a 100 com a Titano. Será que melhorou o desempenho?
Eu já desliguei aqui o ar-condicionado, tá só o ventilador, tá? Mas o compressor tá desligado, então não rouba potência. Já desliguei o controle aqui de tração e estabilidade e liguei o modo Sport. Eu vou colocar na edição o tempo do 0 a 100, né? Mas eu não consigo ver aqui ao vivo, né? No tempo real. Então vocês que vão me dizer nos comentários o que vocês acharam do tempo que ela fez. Vamos lá, pessoal, vai abrir o farol, deixa a moto sair primeiro, né? Senão eu vou acabar atropelando ela. Pegando um pouco de giro aqui, ó. Cantou pneu, tá? Tração traseira, lembrando, tá? Não coloquei no 4x4. Porque o 4x4 não é voltado ao desempenho, né? E chegamos a 100. 110, 120. O que eu posso dizer pra vocês? Que eu tô com calor, deixa eu ligar esse ar-condicionado de novo. Mas sobre o desempenho, eu sinceramente gostei. Achei que é uma picape que anda bem. Lógico, não é nada impressionante, mas anda bem. Melhorou bastante em relação à linha anterior, inclusive, que a gente já testou aqui no canal, e vocês podem lá conferir também essa aceleração que a gente fez no mesmo lugar. Mais uma aceleração 60 por hora, pé no fundo. Ó, tá no modo normal, tá? Nem tá no Sport, ó. Já chegamos a 90 mais ou menos. Então realmente anda bem. Não é impressionante, não vai ser como uma Amarok V6. Acredito que ande menos que a Ranger, que a gente ainda não testou a longo prazo, né, por uma semana. Eu sinto que anda mais do que a Frontier, por exemplo. E muito provavelmente anda mais do que a Power também, que é bem menos potente, né? Então sim, é um bom desempenho. Eu vou considerar como mediana, porque está na média da categoria, mas em relação a algumas picapes, é até um ponto diferencial aqui da Titan. E o diesel, lembrando que ele não é voltado ao desempenho, né? Ele tem bastante torque, né? Então a gente dá uma acelerada aqui, ó, nem dei pé fundo, mas vocês viram que ele demorou um pouco para reduzir. A hora que reduziu foi super bem. E ó, vantagem de uma picape, né? Você passa tranquilamente nos buracos. Tem alguma coisa minha fazendo barulho ali atrás. Mas então, mesmo na estrada, eu andei com ela vazia, né? Só eu dentro do carro. A gente fez o teste de viagem dessa forma. Mas eu também não senti nenhuma falta de desempenho. Lógico, a potência de 200 cavalos, ela tá na média da categoria, mas ela não é, assim, um diferencial. Então, por conta disso, em altas velocidades, você não vai sentir uma picape extremamente ágil. Mas em velocidades mais baixas, em retomadas, eu gostei aqui do desempenho da Titan. E isso levando em conta ser uma picape média. Não espere um desempenho de Rampage RT, né? Não tem nada a ver com isso. Falando um pouco sobre como é dirigir a Titan, eu acho ela até gostosa de dirigir. Em relação à linha anterior, mudou da água para o vinho. É realmente uma nova picape. Mas ela ainda não é a mais prazerosa de dirigir no segmento. Quando você pega, por exemplo, uma Ranger, ela é a mais gostosa nesse sentido. Acredito eu que até a Triton seja melhor. A S10 dizem que ficou muito boa também, né? A gente ainda não teve a oportunidade de testar. Mas por conta disso, não é a melhor em prazer ao dirigir, mas ainda é boa. Não é uma picape onde você enjoa facilmente. Agora nós vamos para um ponto que era extremamente delicado. Vou falar mais fácil de entender. Era bem ruim na Titan antiga, que é justamente o conforto de suspensão. Vamos passar por buracos consideráveis. Eu vou até ficar um pouco quieto. Vocês percebem o quanto ela ficou mais macia? Acho que no vídeo não dá para notar, né? Mas eu recomendo que você que teve uma experiência com a antiga, faça um test drive na nova, porque é totalmente diferente. Ainda pula quando tá vazia, normal de picapes com feixe de mola e eixo rígido atrás. Mas pula pouco, tá? Você não fica balançando aqui dentro do carro em excesso. E tem uma questão também que é sobre os bancos. Eles são bastante confortáveis aqui na Titan, o que ajuda também a reduzir essa vibração, essa balançada aqui dentro. Então, sinceramente, ainda não é a mais macia do segmento, mas eu achei ela bastante confortável. Poderia até considerar como um ponto positivo o conforto, mas por estar na média do segmento, vou considerar também como mediano. Para vocês terem uma ideia, a antiga tinha o apelido de Saltitano. Vocês já imaginam o porquê, né? E depois de vermos todos os detalhes, e aí, vale a pena ou não você levar essa picape para a garagem da sua casa? Como pontos positivos, eu cito o consumo, o volume da caçamba, a autonomia, a confiabilidade, já que a Fiat é boa nesse sentido, a posição de dirigir para uma picape eu achei interessante, a lista de equipamentos, até o isolamento acústico, o preço, o custo-benefício e também a rede de concessionárias para quem compra uma picape média. Isso é um ponto bastante importante. Uma Fiat você encontra a basicamente qualquer esquina. E a capacidade de reboque também
é um diferencial aqui da Titano. Pontos medianos: desempenho, a dinâmica, o conforto, o acabamento, o espaço interno, a iluminação dianteira e traseira, central multimídia, segurança, sistema de som e prazer ao dirigir. Não que esses pontos sejam ruins, tá? São medianos, então estão ali na média da categoria. Pontos negativos, sinceramente, só dois que eu vi mais importantes, que é o painel de instrumentos e também o ADAS do carro, né? Alguns equipamentos que eu senti falta por ser a versão mais completa. Eu acho que poderia ter tomado USB do tipo C, faróis Full LED, parcial, né? Auto Hold, farol automático, amortecimento da tampa da caçamba, tilt down no retrovisor, fechamento automático dos vidros quando você tranca a picape, abertura elétrica da caçamba, só o destravamento, retrovisor interno eletrocrômico, função de um toque nos vidros, espelho no quebra-sol do motorista, alerta de tráfego cruzado traseiro, sistema de permanência em faixa com correção e centralização automática, não tem nenhum dos dois, e por último o carregador por indução. Agora, para a gente entender se ela vale a pena ou não, vou comparar com suas concorrentes. E a gente tem primeiro a GWM Power P30 Exclusive 2.4 diesel, também 4x4, que custa R$240 mil. Passa então para a Jack Hunter HDX 2.0 diesel 4x4 por 265 mil. Depois a Nissan Frontier Attack 2.3 biturbo diesel 4x4 por 278 mil. A Toyota Hilux Standard Power Pack 2.8 diesel manual, hein? Mas também é 4x4, custa R$282 mil. Chevrolet S10 na versão WT 2.8 diesel 4x4, também manual, R$283 mil. Ford Ranger XLS 2.0 diesel 4x4 automática, por basicamente o mesmo preço, 286, igual aqui da Titano. Photon Toonland V7 2.0 diesel híbrida leve, olha que curioso, também 4x4, 290 mil. Também tem a Mitsubishi Triton HPE 2.4 diesel 4x4 por 299. A novíssima Ram Dakota na versão Warlock 2.2 diesel 4x4, 290 mil. É a mesma base da Titano, lembrando. Não é uma concorrente direta, mas só para citar, BYD Shark GS 1.5 Turbo, a gasolina, lembrando, híbrida plug-in, 4x4 por 345. E num valor absurdo, Volkswagen Amarok na versão de entrada Comfortline 3.0 V6 diesel com tração 4Motion, que é 4x4, 355 mil. Lembrando que a gente considerou as versões com preços mais próximos da Titano. Eu posso concluir então que com toda certeza a Titano melhorou muito em relação à linha anterior, mas ainda está longe de ser a melhor da categoria. Dependendo do seu tipo de uso, eu acho mais vantajoso você levar para casa uma Power P30 da GWM, que é bem mais barata, ou então, pelo mesmo preço, uma Ranger XLS 2.0. Uma pena que não seja V6. Mas se a gente comparar com todas as outras picapes desse segmento, a Titano tem sim um bom preço. A questão é que na prática as coisas podem mudar, né? Pelos 286 mil, na prática você já encontra uma Ranger XLT V6 0 km. E ela tem um refinamento maior do que a Titano no quesito construção, mesmo não tendo alguns equipamentos que são de série aqui na Fiat. Eu digo então para vocês que se você tiver CNPJ, onde ela é vendida por cerca de 235 mil, acho que vale muito a pena essa versão Range. Mas comparando o preço de tabela com outras picapes, dependendo do seu uso, eu acho que tem opções ainda melhores.